e a gente vai considerar também, né, o início aí de uma produção de longa data que vai manifestar como é que ele pensava, como ele se organizava, o que ele sentia e todas essas coisas. Na sua aplicação ao turismo, a gente vai ter algumas questões aqui que no final desse módulo, né, eu espero que todos nós consigamos alcançar. Então, a sua aplicação ao turismo, ela tenta entender as manifestações artísticas e as suas aplicações nos atrativos do Rio de Janeiro. Então, quando a gente estiver ali num roteiro, a gente vai tentar pensar qual é o estilo daquele prédio, o que ele está tentando mostrar pra gente, né? Sempre também entendendo qual é o nosso público-alvo, o que ele espera da gente, se é um público que ele é um pouquinho mais, digamos assim, se ele é um grupo de arquitetos, estudantes, né? Se é um grupo que gosta muito de história, então a gente também tem que filtrar. A história da arte, ela vai ser também, né, um conhecimento auxiliar para a história, enfim, né? Então, ao contar a história de um prédio, ao contar a história do Brasil, você pode também pegar um elemento, né, daquele edifício e mostrar para o seu turista, explicar o significado dele, claro, sempre entendendo qual é esse público que você está tendo nesse dia, né? Então, eu vou trazer um exemplo daqui a pouco. Então, no final da disciplina, a gente vai tentar reconhecer as características principais de cada estilo, porque assim como o estilo colonial, o estilo neoclássico, o estilo eclético, eles vão ter elementos que a gente vai olhar e só de olhar a gente vai conseguir identificar que aquele é um estilo assim, assim, assado. E também a gente vai conseguir ler o atrativo em níveis, né? No nível 1, no andar, número 2, no terceiro andar, no segundo andar, no nível 2, no nível 3, a gente vai conseguir ler os atrativos e esses elementos. Quando eu falo elementos, eles são, a gente pode colocar janela, porta, coluna, todos esses elementos eles são bem próprios e cada estilo vai ter uma alteração, vai ter também uma característica principal. E assim a gente vai conseguir relacionar os períodos históricos e quais eram aquelas tendências artísticas, aqueles estilos artísticos. Então, por exemplo, na colônia, né, no período colonial brasileiro, a gente vai ter 3 estilos predominantes que eu vou trazer nas nossas próximas aulas, que são a arte jesuítica, o barroco e o rococó. Então, dentro desse período, a gente sabe que se a gente pegar um edifício que ele é colonial, ele é do tempo da colônia, ele pode seguir um desses 3 estilos. Então, também fica mais fácil da gente entender, né, quais são, de qual estilo é aquele edifício se a gente olhar para o período que ele foi construído. Você vai falar alguma coisa? Não? E aí, então, como eu falei para vocês, vou trazer esse edifício, que é um dos edifícios, né, mais complexos que a gente tem no centro do Rio de Janeiro. Para quem não está se recordando ou para quem não sabe, esse daqui é a ALERJ, né, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio. No final dessa disciplina de História aplicada ao turismo, a gente vai tentar não, queremos conseguir ler esse atrativo por completo, né, separando os elementos que compõem. Então, se a gente fosse ler esse atrativo, por onde a gente começaria, né? Então, a gente poderia começar por esses dois conjuntos aqui, né, que a gente chama de conjuntos alegóricos. Então, esses conjuntos aqui, a gente já conseguiria falar sobre eles. E muitas das vezes, esses conjuntos, né, ou então a arquitetura do prédio, ele está no próprio site oficial do edifício. Então, se a gente for lá na LERJ ou pesquisar sobre a LERJ, cada um dessas estátuas, enfim, vão ter o seu significado explicado. Muitas das vezes também, essas estátuas, elas não representam pessoas, mas elas representam conceitos, tá? Então, por exemplo, esse prédio aqui, esse conjunto, ele
estão representando, ok? E aí então, num prédio complexo como esse aqui, essas respostas, né, essas curiosidades, elas vão dar ali um elemento a mais ao seu guiamento, porque você vai falar sobre a LERJ, o que tinha lá, o que é hoje, quando esse prédio foi feito. Então, um exemplo bem claro assim do que eu costumava fazer era num walking tour, por exemplo, no centro do Rio, onde a gente passa mais ou menos 3 horas ali andando pelos prédios, né, históricos. Quando eu parava na LERJ, aqui é o Paço, né? Paço Imperial, Praça 15. Então eu já tinha falado sobre a chegada da família real, eu já tinha falado sobre a independência, antes um pouquinho sobre o dia do fico. Então aqui eu tinha concentrado toda a minha história sobre o Império. E o que vem depois do Império é a República. Logo, eu usava o Palácio Tiradentes para poder explicar sobre a República. E eu usava esses elementos visuais aqui, para compor essa minha história e fazer com que o entendimento seja mais fácil. Por quê? Muitas das vezes, né, pra gente aqui do Brasil, a gente já está acostumado com a nossa história. A gente aprende na escola, a gente vê em filme, a gente vê em novela, enfim. Mas para pessoas que nunca tiveram um contato com a nossa história, eles às vezes acham abstrato demais. Então, o elemento visual, você buscar esse elemento visual, seja na arquitetura, seja na pintura, isso traz a atenção. E, como eu falei antes, conhecer o seu público para você explicar a história da arte. Você pode ter um arquiteto no seu grupo e esse arquiteto perguntar tudo para você, mas também você pode ter um grupo onde eles só se interessam por cultura, mas eles não têm, né, o vocabulário necessário para você explicar uma arquitetura mais complexa. Então, você saber dialogar com os dois pontos e identificar esses elementos aqui, não só nesse prédio, mas também em outros. A LERJ e o Teatro Municipal são dos prédios que a gente pega de exemplo que tem mais símbolos, né? Porque eles realmente estão expressando uma mensagem, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, nesses dois medalhões aqui, a gente tem a leitura de justiça, aqui a gente tem de paz e aqui é a lei. Então, se a gente fosse montar, né, um roteiro baseado em palácios de justiça, de, né, instituições políticas, públicas, enfim, a LERJ ela estaria representando na sua arquitetura isso, estaria falando com a gente através da sua arquitetura, assim como o Centro Cultural da Justiça Federal, a Câmara Municipal também do Rio de Janeiro ali na Cinelândia, só para a gente pensar assim como a gente montaria um roteiro dessa forma. Mas aqui em Niterói, por exemplo, a gente também tem vários palácios, enfim, prédios que mostram também essa... Ai, gente, que saudade! Que mostram um pouco dessa mensagem. O Teatro Municipal, por exemplo, no Teatro Municipal a gente vai ter uma série, né, de alegorias, de estátuas que vão falar sobre arte, então sobre as musas, sobre poesia, sobre música, enfim.
história, né? Porque ele foi um responsável pela Inconfidência Mineira. E aí, então, eu falava sobre a República. Aqui a gente tem o Marechal Deodoro, né? Então, proclamação da República também. E aqui sempre a gente tem uma bandeira do Brasil muito visível. Então, a gente conseguia também explicar um pouco sobre a bandeira do Brasil, já que a gente tem a ordem do progresso bem aqui, bem pertinho da gente. Então, utilizar esses elementos de história da arte para a gente compor esse roteiro, enfim, essa nossa explicação, beleza? Então, no final dessa matéria, né, a gente vai conseguir entender esses elementos e saber como a gente pode compor ele melhor dentro da nossa fala, tá? É uma matéria que muitas das vezes as pessoas elas têm um pouco de preocupação, né? Porque envolve um vocabulário que a gente não está acostumado, né? Que a gente não aprendeu na escola. Mas a gente vai dar um jeitinho e vai conseguir, com certeza. E aí, então, eu fiz aqui uma linha do tempo, e essa linha do tempo ela vai ser muito útil para explicar como a disciplina vai se posicionar. Então, a gente vai seguir, né, os períodos temporais da história, né? Então, a gente aprendeu lá na escola que a história ela começa aqui, né, na pré-história, e ela vai até os dias atuais, até o dia de hoje. E aí, então, eu separei a aula na seguinte divisão. A pré-história, ela vai estar na aula de hoje. Então, a gente vai falar sobre arte rupestre, né, que é a pintura das cavernas. Aí, então, a separação entre pré-história e a Idade Antiga, a gente vai ter a escrita. Então, quando o homem começa a escrever, a adotar ali o seu sistema de documentação, é que a gente separa da pré-história para a Idade Antiga. Na Idade Antiga, a gente vai estudar 3 civilizações super importantes: Grécia, Roma e o Egito. E aí, então, a gente vai ter também aqui a Idade Média, né? Mas eu não sei o que é demorar, alguma coisa que eu chego aqui, eu escrevo. Então a gente vai ter aqui a Idade Antiga, a nossa terceira aula vai ser sobre a Idade Média, e é a partir da Idade Moderna que a gente vai ter o Brasil, né? Já que o Brasil, a chegada dos portugueses marca aí esse entendimento, né, que a gente tem sobre o Brasil. Então, na Idade Moderna, a gente vai estudar tanto o contexto europeu quanto o contexto brasileiro. Ah, mas professora, por que eu preciso saber sobre Grécia, Roma e Egito se eu só preciso estudar sobre o que estava acontecendo aqui no Brasil? Porque a gente, né, vai ter uma influência muito grande das outras civilizações. Então, por exemplo, quando a gente estudar sobre Idade Média, eu vou trazer para vocês alguns atrativos com influência gótica que não foram construídos na Idade Média, mas que eles têm elementos, né, medievais. Ah, professora, mas por que eu preciso estudar sobre Grécia, Roma e Egito? Porque no movimento neoclássico, a gente também vai ter elementos, né, greco-romanos e que a gente vai precisar entender para ter um contexto melhor, beleza? E aí, então, a gente vai estudar sobre Idade Moderna e Idade Contemporânea até os dias atuais. E aí, os dias atuais, a gente vai falar sobre arte urbana, a gente vai falar um pouquinho sobre grafite, a gente vai falar um pouquinho sobre várias coisas. Um pouquinho de... Ok? Então, essa mais ou menos vai ser o desenvolvimento da disciplina, tá? De como a gente vai organizar por período. Quando a gente chegar aqui no Brasil, a gente vai dar mais uma aprofundada. Beleza? Dúvidas? Não?
Eu trouxe esse livro aqui, que é um livro que, como a gente fala muito sobre arquitetura, esse livro é um livro que é basicamente um dicionário, esse livro aqui, Como Decifrar a Arquitetura. Ele é basicamente um dicionário sobre todos os elementos, né, que a gente tem, que a gente precisa para reconhecer um estilo. Então, por exemplo, eles têm uma seção aqui só sobre telhados. Você nunca imaginaria que o telhado mudou tanto com os séculos, mas a gente tem telhados. E como eram os telhados, né, clássicos, os telhados românicos, os telhados góticos, renascentistas, barrocos, modernistas, enfim. Então, nesse livro aqui, a gente tem um guia, né, que a gente consegue decifrar muito, né, a arquitetura. Autor, autora. Vou colocar aqui. Carol Davidson. Ele me ajuda bastante na hora da gente também, de eu montar as aulas para vocês. É um que nunca sai da minha cabeceira. Então ele é muito bom mesmo se vocês quiserem se aprofundar. E ele é pequenininho, dá para levar até na bolsa, né, no guiamento, aí você dá uma olhadinha, tudo certo. Então, a gente vai conseguir identificar os estilos em cada período desse, beleza? Então, como eu fiz uma linha do tempo, como a disciplina vai se desenvolver, eu coloquei aqui também uma linha do tempo, né, do Brasil. Então, essa linha do tempo do Brasil, a gente vai começar aí pela nossa aula número 1, né, que no caso é a pré-história. E dentro, né, desse primeiro momento, a gente tem a pré-história e o período pré-cabralino, né? E o que seria o período pré-cabralino? Antes de Cabral mesmo. Então, quando a gente fala sobre antes da chegada dos portugueses, durante muito tempo, os historiadores eles utilizavam pré-história para falar antes de Cabral. E aí parece que os índios não tinham uma história própria, não estavam ali, né, em um constante movimento. Então, eles se utilizam no período pré-cabralino. Nesse período de pré-história e período pré-cabralino, qual é o tipo de arte que a gente vai ter? Arte rupestre e arte indígena, tá? Arte rupestre, a gente vai ter a pintura das cavernas, e a arte indígena, a gente vai ter esse segundo quadrado aqui. A gente vai ter cerâmica, onde poderiam ser vasos para o dia a dia, ou vasos ligados a eventos religiosos, né? Plumagens, e essas plumagens elas poderiam ser cocários, ou então outros tipos, né, de vestimenta. Para quem lembra da seção, né, indígena do Museu Histórico, não, Museu Histórico Nacional não, no Museu da Quinta, né, no Museu lá da Quinta da Boa Vista, tinha uma seção só sobre plumagem indígena e como eles utilizavam aqueles ornamentos, né, aqueles adereços para cada ritual, né, se era um ritual antropofágico, se ele era um ritual fúnebre. Então as plumagens elas são muito, muito interessantes e elas vão mudar também de região para região, já que as aves também vão mudar de região para região também. A gente vai ter as pinturas corporais e os padrões, coisas que hoje em dia parecem, né,
vai ser o Brasil, de 1500 a 1822, a gente tem um período que a gente chama de colônia, né? Apesar de alguns historiadores já começarem a pensar que a colônia foi até 1808, quando a família real chega aqui no Brasil. Então, nesse período, qual é o tipo de arte, né, de construção, enfim, que a gente vai ter aqui? Eu citei somente a arquitetura, mas a gente também tem como falar sobre literatura, né, dos padres quando eles chegam aqui. A gente tem como falar também sobre a literatura do barroco, enfim, aleijadinho, escultura. Mas eu citei alguns tipos de arquitetura que a gente vai encontrar no período colonial. A gente vai ter arquitetura civil, militar, oficial e religiosa. A arquitetura civil, eu posso falar do sobrado, né? Sobrado comercial, ali em Paraty, é arquitetura civil. Pessoas normais vivendo suas vidas. Na arquitetura militar, eu posso ressaltar o forte, né? Os fortes, as fortalezas. A arquitetura oficial, eu posso falar chafarizes. Chafariz do mestre Valentim é uma arquitetura oficial, porque era a coroa portuguesa que estava construindo, né? Eu posso falar sobre pontes, sobre muralhas, tudo que era feito, os arcos da Lapa, né? O aqueduto da Carioca, aqueduto. Tudo isso, essa forma de integração, de colonização, é a arquitetura oficial, beleza? A arquitetura religiosa, que é a mais fácil de todas. Igreja, convento, mosteiro. Então, essas vão ser, né, serão as construções que o poder colonial vai estar ali criando, mas também outras instituições, como a igreja, enfim. Dentro dessa arquitetura, a gente pode ressaltar esses três estilos. A gente tem o estilo jesuíta, o estilo barroco e o rococó, tá? E o barroco, a gente tem o barroco na literatura, a gente tem o barroco na literatura, a gente tem o barroco na arquitetura, na escultura. O rococó, a gente vai ter a mobília, a gente também vai ter pintura, arquitetura. Então, só para a gente poder entender, né, que durante o período colonial inteiro a gente teve esses três estilos, beleza? Quer parar? Tem 5? Não vai dar não. No período do Império, a gente tem aqui de 1822 até 1889, né? A gente vai ter aqui arquitetura, monumentos para ressaltar, né, ali a independência do Brasil, pintura histórica para a gente mostrar ali a Guerra do Paraguai, aquela importância, né, do Brasil na guerra. O estilo que vai ser utilizado vai ser o neoclassicismo, tá? No período republicano, de 1889 até os dias atuais, a gente vai ter aqui a arquitetura, a gente vai ter a produção literária também, a gente vai continuar, né, com essa exaltação de monumentos, arte urbana e digital. Então a gente vai começar a tratar sobre grafite, sobre performance, sobre todas essas coisas que a arte contemporânea ela traz um estranhamento na gente, né, que às vezes a gente não concorda com certas linhas de raciocínio. Então, a gente vai ter três estilos aqui dentro dessa época republicana. O ecletismo, o modernismo, né, com Niemeyer e todos aqueles modernistas, e a arte contemporânea que vai englobar